A beneficência. Bispo de Alger, Bordeaux, 1861. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes, quais as festas mundanas que se podem comparar a estas festas jubilosas, quando, representantes da divindade, levais a alegria a essas pobres famílias, que da vida só conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes esses rostos macilentos brilharem subitamente de esperança, porque, desprovido de pão, esses infelizes e seus filhos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam, repetiam essas palavras que, como finos punhais, penetravam o coração materno. Tenho fome. Compreendei quando são deliciosas impressões daquele que vê renascer a alegria onde momentos antes só havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misérias ocultas, sobretudo que são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador. Quando vertirdes a um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Tem umas trombadas aí. Uma língua fora. Pode comentar. O comentário. Tem que comentar? Tudo a ver com a caridade material. Tudo a ver com a caridade material. Caridade moral é uma, caridade material é outra. E isso faz parte do nosso cotidiano. Quando enxergamos pessoas necessitadas do necessário, a nossa obrigação é estender a mão. Porque muitas vezes a sobra da nossa mesa pode alimentar uma família. Nossa, perdi agora. Vou ter que passar. É você. Esse texto aqui tem uma frase que me chama muita atenção, que ele fala assim, pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Ele resume tudo isso, no meu ponto de vista, nisso. Para a gente só ter preocupação de fazer os outros felizes, né? Fazer o bem. A doce preocupação, ele já coloca a doçura no meio, né? De fazer os outros felizes. Como o capítulo da benevolência, eu fico pensando quantas vezes a gente... às vezes alguém chega a informação da gente, alguém bate na nossa porta, fala assim, eu precisava tanto de uma ajuda, tal, não sei o que, estou passando uma dificuldade. Aí você ajuda de coração, aí a pessoa vai lá, às vezes pede dinheiro e não paga, te bota numas enrascadas, tudo, aí você pensa assim, tá vendo? Fui fazer para ajudar as pessoas e acabei me ferrando. Mas o texto está dizendo assim, a preocupação de fazer, botar para fora, dali para frente, né? Sem esperar alguma coisa em troca. Ele não está falando assim, faz que você vai receber. Ele só está falando fazer. E como a gente falou sobre fé, que a fé também é botar tudo isso em prática no nosso cotidiano, isso aqui também está dentro da fé. Porque você ter a preocupação de fazer o bem aos outros sem esperar receber nada em troca,
isso vai te elevando cada vez mais. Porque é como um trabalho que você faz e não precisa ficar esperando que alguém te pague, já está pago. Né? Não tem vários capítulos do Evangelho que fala assim, que quando a gente vai esperar a recompensa dos céus, quando a gente espera a recompensa na terra, você já recebeu lá mesmo. Você não tem que esperar nada aqui no mundo espiritual. Você já recebeu na terra, fez lá, você não quis esperar um obrigado, alguma coisa, etc. Você recebeu, então está pago ali. Fica tranquila, né? Só isso. Aqui tenho fome. Nós podemos entender esse tenho fome os dois lados. A fome física, a material, e a fome espiritual. Então, que nós possamos doar esse alimento, tanto material como espiritual, como aqui dentro desta casa. Irmão X, nós estamos sempre nos propondo de todo o coração, vindo aqui, doar esse alimento espiritual. Mas também lá fora, que nós nos preocupemos, porque muitas vezes esquecemos de doar o alimento material também. Como no Vale dos Lírios, tem um trabalho, tanto o alimento espiritual como o alimento físico, o alimento material. Isso é uma graça que Deus dá oportunidade para todos nós. E só depende de nós fazermos isso, porque aí é a oportunidade de estar nos dando a cada momento. Mas também que nós possamos entender, praticar essa beneficência com amor, mas também, como diz aqui, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E essa é a nossa, desculpe, mas a nossa obrigação. É isso. O exemplo de Jesus na passagem que está no Evangelho, né? Que ele é perseguido por uma mulher que não era judia, ela era cananeia, e ela vem correndo e diz: Jesus, me socorre. Ela estava com a filha doente, então ela veio pedir pela filha. E Jesus, ele tinha o porquê da sua missão. E ele continuou caminhando, e a sua comitiva, os apóstolos todos, e ela correndo por várias horas gritando: socorre-me, me ajude. Aí Pedro olha para Jesus e fala: mestre, desperte essa mulher. Ele para, olha para a mulher e fala, explica qual a finalidade da presença dele ali. Eu vim para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ele veio para o povo específico, ela era cananeia. Mas a mulher, com toda aquela fé, certeza que Jesus poderia ajudá-la, ela falou assim: mestre, socorre. Aí Jesus fala, explica a situação dele. É lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos? Olha a proposta de Jesus. E a mulher responde de uma simplicidade: mas os cães também se alimentam, os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus olha para ela: jamais vi fé tão grande no povo de Israel. Seja feita a tua vontade, seja feito o que queres. Ela não queria o pão. Muitas vezes a gente não quer tanta coisa, a gente quer somente a oportunidade. E a beneficência é a oportunidade, é uma ajuda que pode nos levantar daquele momento que estamos passando. E todos nós passamos por momentos difíceis. E às vezes uma mão amiga, uma compreensão, né? A migalha que cai da mesa, dos ensinamentos dos 12 espíritas, pode proporcionar tantas coisas para tanta gente. Então que possamos fazer essa beneficência de uma forma livre, espontânea e sem interesse. Aqui no capítulo diz que a caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existiriam. Sem a caridade, nada de esperar uma sorte melhor. Nenhum interesse moral que nos guie. Sem a caridade, nada de fé, pois a fé não é mais do que um raio de luz puro que faz brilhar uma alma caridosa.
nos remete a pensar, né, na benevolência, na compaixão e no amor. E quando se fala da caridade, nós temos que entender que quando a gente pratica a caridade, tem que ser desprendido do reconhecimento. E uma outra coisa que eu acho que é fundamental é quando nós praticarmos a caridade, o que for feito com ela não nos importa, não nos interessa, né? Eu acho que praticar a caridade sem querer receber nada em troca, eu acho que é o que torna a caridade mais meritória. Às vezes a beneficência ela vem te pedindo uma informação. Às vezes a pessoa está desesperada porque ela precisa de uma informação. Eu costumo levar essa informação, quando eu tenho, eu costumo levar da maneira mais séria possível para as pessoas que necessitam dela. E outra coisa que elas querem de você sempre que estão desesperadas é uma palavra amiga, um conforto e muitas vezes um abraço. E eu costumo levar isso às pessoas porque trato com muita gente, né? Então, assim, as pessoas esperam sempre de mim isso, uma palavra de fé, de esperança. Essa é a minha maneira de praticar a beneficência. Muito bem. Nós encerramos esse aqui mais uma vez, agradecendo a Deus e a Jesus. Muito obrigado por essa oportunidade do dia de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus.